Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui na tela do índice, 5 minutos, né? Estamos operando aqui no dia de 30 de agosto e vamos agora falar sobre um outro indicador muito interessante chamado Trend Quality. Vamos instalar ele aqui, uma nova janela. Ele aparece logo aqui abaixo. E o que é que nós vamos observar? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima para facilitar até o visual, né? O que é que nós vamos observar nesse indicador para nos ajudar a tomar decisões na operação? Sempre que ele estiver virado para cima e assim azul, ele mostra que o mercado está mais forte para cima, para compra. Sempre que ele estiver para baixo, vermelho, ou assim, estando para baixo, ele nos mostra que o mercado está mais vendedor. Simples assim. Apenas isso e nada mais. Por exemplo, nesse dia o mercado abriu em gap de alta. Quando a gente olha para baixo, a gente ainda vê aqui um resquício vermelho, né, do dia anterior, mas ele rapidamente começa a fazer uma subida. Inicialmente são subidas, ainda o candlezinho box não está azul, né, está cinzinho ainda, então ele tem o fluxo da alta, mas ele não está com muita constância. Quando ele começa a ficar azul, e isso acontece nesse candle aqui, a gente vê que existe uma força compradora maior. Então eu poderia entrar, se aqui para trás eu estou vendo que ele vem subindo, então quando ele ficar azul eu posso dar uma entrada. Eu poderia entrar aqui com o stop no fundo anterior, que é esse o do dia, e eu busco 100 pontos. Pronto, 100 pontos. Se eu for subindo meu stop, meu trailing stop, eu vou subir e vou ser estopado mais ou menos aqui, 270 pontos. Eu entrei nessa operação aqui, e na medida que ela foi sendo desenrolada, eu vou subindo o meu trailing stop. Ela abriu esse candle, eu coloco o trailing stop aqui. Ela abriu o próximo candle, eu vou puxar o meu trailing stop para baixo desse candle aqui. Ela, quando abriu aqui, eu estou com o trailing stop bem próximo desse candle aqui. Então eu seria estopado aqui. Eu seria estopado com stop gain de 325 pontos. Depois ele muda a força, fica clarinha cinza. Eu saí da operação. No próximo candle ele começou a ficar azul e está subindo, eu posso entrar novamente na operação. E faço da mesma forma. Eu entro aqui, na medida que ele sobe e abre o próximo candle, eu puxo o meu trailing stop para cá. Abri o outro candle para cá. Sempre, nunca colado. Sempre um pouquinho abaixo. Para que se ele respire, ele não me pegue. Próximo candle, um pouquinho para baixo. Abri o próximo candle, aqui em cima, eu automaticamente puxo para aqui, para baixo. Nesse caso específico, quando ele voltasse, me estoparia. Se eu tivesse aqui, não. Ele chegou a me estopar, mas me estopava no próximo. Então, aqui eu teria pego mais 500, 600 pontos. E esse indicador é usado dessa forma, tanto na subida como na descida. Na descida aqui, o padrão estava comprador, perdeu a força, né, completamente, começou a cair, ficou abaixo da linha aqui 0, só que ele ainda não está vermelho. Para aqueles que gostam de mais risco, assim que virou, eu entraria vendedor aqui e só sairia quando eu fosse estopado. Então, eu poderia vir pegar aqui 1.400 pontos, mas para aqueles que são um pouco mais conservadores, eu entraria apenas no candle vermelho, aqui, quando ele ficou vermelho,
e vinha descendo o meu stop, eu seria estopado mais ou menos aqui, 270 pontos. Se eu mantiver o meu stop na minha entrada, eu seria estopado aqui, então eu sairia no 0 a 0. Para isso não acontecer, eu prefiro ir descendo o meu trail stop, que na hora que ele voltar e me estopar, a diferença da minha entrada até onde eu fui estopado é gain. Tá? Aqui ele está cinza, eu não entraria, já teria saído dessa operação, mas quando ele virou vermelho e o candle vermelho ficou bem maior do que os anteriores, eu entro na operação de novo e venho fazendo o mesmo processo, seria estopado aqui com mais 140 pontos. Se por acaso eu tivesse entrado nessa operação aqui, que foi onde ele entrou, e tivesse colocado o meu stop aqui, antes do fundo anterior, eu teria descido com essa operação até 1000 pontos, 1100 pontos. Até ela voltar. Quando ela voltou a ficar cinza, embaixo aqui ficou cinza. Voltou a ficar cinza lá embaixo, eu teria saído dessa operação nessa entrada, com 565 pontos. Então é um indicador também muito interessante, que merece a nossa atenção. O trader ele precisa se renovar a cada dia, né? Aprender novas formas de operar, enfim. E esse indicador realmente é muito bom. Quando acontece isso aqui, a gente está vendo que nem tem muita força para cima nem para baixo. A gente vê aqui que ele fica meio que morno. Isso foi no início, no final do dia. No início do próximo dia, ele abre com gap de baixa, mas tem uma suave queda. Aqui embaixo mostra, mas eles não chegam a ficar vermelhos. Isso quer dizer que não tem tanta força. Para quem gosta de risco, como eu entraria nessa operação e no próprio candle já teria saído da operação por 150 pontos. Então, mas quem vai levando essa operação para mais, pode chegar a bater até 500 pontos. E ele não ficou nem vermelho ainda, né? Então, você pode utilizar ele também em outros tempos gráficos. 3 minutos, da mesma forma, né? Ele funciona do mesmo jeito. Aqui a gente está vendo que não tem muita força, então ele fica meio que indeciso, como se estivesse dentro de um caixote. 2 minutos do mesmo jeito, teve essa quedinha aqui, depois ele tentou voltar, mas sem força, a gente não está vendo força aqui embaixo. Então a vantagem dele é que ele nos ajuda a enxergar o que está acontecendo. Nós estamos nessa operação de queda. E em seguida, nós vimos aqui embaixo que ele está diminuindo a força vendedora. Então a gente espera que ele aumente a força compradora. Ele começa a subir aqui, faz aqui só nesse candle quase 400 pontos, mas a gente vê que embaixo não tem muito força compradora. O que aconteceu aqui foi, os vendedores não atuaram. Então os poucos compradores que atuaram nesse ponto, né, fizeram que o preço subisse. Logo em seguida, os vendedores resolveram começar a atuar. Aqui ainda existe uma força compradora, mas também não é azul, ainda é cinza, é clara. Então aqui é uma briga pouca. Então é por isso que eu prefiro operar quando ele fica azul. E embaixo quando ele fica vermelho. Porque aí me dá uma segurança maior na operação. Tá certo? É isso aí. Ficamos por aqui. Qualquer notícia eu volto a comunicar.